O Repórter Eco especial de hoje vai fazer um balanço dos principais resultados da COP27, a 27ª Conferência da ONU sobre o Clima, que aconteceu em Sharm el-Sheikh, no Egito. O encontro reuniu representantes de 196 países que assinaram o Acordo de Paris, compromisso que prevê metas para reduzir as emissões de gases do efeito estufa e frear o aumento da temperatura na Terra. Planeta que já abriga 8 bilhões de pessoas. Vamos saber como foi a segunda e última semana da Cúpula do Clima. Um dos destaques foi o discurso do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, que coloca o Brasil de volta ao cenário internacional para conter as mudanças climáticas. Depois de poucos avanços no início da COP27, a pressão aumentou. A última e decisiva semana da Conferência da ONU para o Clima no Egito começou com o presidente do evento, Sameh Shoukry, cobrando metas mais ambiciosas. O tempo não está ao nosso lado e o mundo todo está assistindo, disse ele. Ao longo dos dias, o trabalho dos negociadores seguiu lento. As versões finais dos textos com propostas de acordos demoraram a sair. Um dos principais entraves nas discussões com representantes dos 196 países foi o estabelecimento do Fundo de Perdas e Danos, em que as nações emergentes e em desenvolvimento exigem uma compensação financeira para pagar pelos prejuízos climáticos causados pelos países desenvolvidos, os grandes poluidores do planeta. A falta de ação foi duramente criticada por líderes de nações pobres. Em pronunciamento oficial do governo brasileiro, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, disse que o país está no caminho certo rumo a uma economia verde, mas omitiu os recordes de desmatamentos. Desde 2019, trabalhamos junto com o setor privado para encontrar soluções climáticas e ambientais lucrativas para as empresas, para as pessoas e para a natureza. Na quarta-feira, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva fez seu primeiro discurso na conferência. Ele cobrou o financiamento prometido pelas nações ricas aos países em desenvolvimento. Disse que o combate à fome e às mudanças climáticas está interligado. Prometeu trabalhar para zerar o desmatamento até 2030 e combater crimes como o garimpo, a mineração e a retirada de madeira ilegais. Anunciou o fortalecimento dos órgãos ambientais fiscalizadores, a proteção dos povos indígenas e a criação do Ministério dos Povos Originários. Não há segurança climática para o mundo sem uma Amazônia protegida. Não mediremos esforços para zerar o desmatamento e a degradação de nossos biomas até 2030. Por esse motivo, quero aproveitar essa conferência para anunciar que o combate à mudança climática terá o mais alto perfil na estrutura do meu próximo governo. Às vésperas de terminar o mandato, o presidente Jair Bolsonaro repetiu o comportamento das outras conferências do clima e não compareceu à COP27. Já a participação de Lula foi vista como estratégica pelos ambientalistas. O presidente eleito ofereceu o Brasil para sediar a COP30, prevista para 2025, reforçando o compromisso do novo governo com a agenda socioambiental diante da comunidade internacional. Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu também com a sociedade civil e indígenas, além de lideranças como o ministro do Clima e Meio Ambiente da Noruega, Espen Barth Eide, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock. No final da conferência, o rascunho do acordo apresentado decepcionou ambientalistas, que consideraram o texto vago e confuso e que os interesses das pessoas e necessidades reais do planeta não haviam sido contemplados. Para
para falar do enfrentamento da crise climática que ameaça o futuro da Terra, recebemos Paulo Artacho, físico e integrante do IPCC, o painel científico das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, e a doutora em Ciências Ambientais, Isabel Drigo, gerente de clima do Imaflora, Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, organização não governamental que trabalha para promover o uso sustentável dos recursos naturais e reduzir as emissões dos gases do efeito estufa. Obrigada pela presença de vocês. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, abriu a COP27 com a frase: "Estamos no caminho para o inferno climático". De maneira geral, esta cúpula conseguiu fazer o mundo, pelo menos, engatar marcha ré? Professor Artacho. Olha, Márcia, infelizmente não. Se todos os países signatários do Acordo de Paris cumprirem os seus compromissos de redução de emissões, isso vai levar o planeta a um aquecimento médio de 3 graus Celsius, ao invés do objetivo de limitar em 1,5 ou 2 graus Celsius. Esse aumento de 3 graus Celsius, em média na temperatura, vai fazer com que o Brasil se torne de 4 a 4 graus mais quente do que é hoje, afetando toda a produtividade agrícola, afetando todo o funcionamento dos ecossistemas e com amplos impactos nos eventos climáticos extremos para a população brasileira. E isso, o Brasil é um exemplo, isso também vai impactar, na verdade, todos os 8 bilhões de pessoas do nosso planeta de uma maneira muito forte, e a COP27 basicamente não endereçou as questões principais para evitar este cenário. Isabel, você concorda com o professor Paulo Artacho ou é mais positiva na sua análise geral do resultado da COP27? Olha, eu concordo, claro, em grande medida, porque a COP27 se anuncia como a COP da implementação, mas, na verdade, a gente viu as discussões um tanto quanto emperradas e ainda muito procedural, né? Então, ainda muito na definição de passos, mas que vão estar ali escritos, mas pouco ou nenhuma sinalização do destravamento dos mecanismos que vão permitir a implementação, de fato, das medidas urgentes para a gente ter alguma esperança, né, desse cenário das emissões realmente começar a mudar. Professor, quais são as ações urgentes que o mundo tem que tomar para limitar o aumento da temperatura no planeta? Veja, a ciência já faz 50 anos, desde a Conferência de Estocolmo, de 1972, dá a receitinha fácil, né? Quer dizer, nós temos, primeiro, que reduzir as emissões de gás de efeito estufa em todos os setores da nossa economia. Mas isso, para que isso seja possível, nós temos que mudar todo o nosso sistema socioeconômico, que é baseado no uso excessivo dos recursos naturais do nosso planeta, que estão se esgotando. E isto vai no setor de transporte, por exemplo, uma cidade que nem São Paulo, com 7 milhões de automóveis, não tem como ela ser sustentável, né? E vai por aí afora. Então, nós precisamos, na verdade, além de reduzir emissões, fazer profundas transformações em nossa sociedade. O desmatamento é uma das causas principais também das emissões de carbono. Quais são as soluções ou os caminhos possíveis para a gente seguir em frente com mais saúde nesse planeta? Olha, o desmatamento, sem dúvida, é muito importante, um fator importante para todos os continentes, né? A gente segue com nosso continente, as Américas, mas especialmente a América do Sul e o Brasil, com essa quantidade de florestas, contribuindo muito para as emissões, mas também África, né, a Bacia do Congo, Indonésia. E a questão é frear o desmatamento, aquele desmatamento ilegal, criminoso. A gente sabe que isso tem um papel e é um componente muito importante na conta. Então, desmatamento ilegal, isso é um fator para nós, mas é um fator em outros países também. E o desmatamento, qualquer desmatamento, basicamente que é feito para a expansão das produções agrícolas. Está provado que nós temos terras já abertas
que já foram convertidas e estão aí em estados, às vezes, mais degradados de solo. Então, você precisa trazer essas terras para a produção. E isso inclui financiamento, né, para os produtores e acesso às tecnologias. Professor, transição de combustíveis fósseis para energias limpas. A gente avança com essa COP ou não? Lembrando que essa COP aconteceu num contexto de guerra da Rússia contra a Ucrânia, que ameaçou cortar o gás dos países europeus. Essa COP, como você falou, ocorreu num cenário geopolítico muito mais complexo, por exemplo, do que a COP 26, né? Não só a questão da guerra, mas também a questão da ameaça de uma recessão econômica global, a questão energética, por exemplo, por causa da paralisação do fornecimento de gás russo para a Europa, realmente trouxe questões importantes. Agora, é importante a gente perceber que nós não temos outro caminho senão realmente implementar programas de geração de energia sustentável, em particular eólica e solar, que inclusive hoje tem preço de geração mais baixo do que a queima de combustíveis fósseis, né? Então, o mundo inteiro tem que ir na direção da sustentabilidade da geração de energia, sustentabilidade do transporte, então eletrificação da frota com geração de eletricidade por meios sustentáveis, melhoria das práticas agrícolas, que é outro grande fator importante de emissões, e vai por aí afora. Esse contexto é um processo de transformação da nossa sociedade para construir uma sociedade mais sustentável já nas próximas décadas. Isabel, um dos temas principais da COP, das COPs, é quem paga a conta, financiamento climático. Houve algum avanço? Olha, esse é um tema que, infelizmente, continua tanto quanto difícil, não? Porque se trata de quem deve ou pode pagar, concordar com isso. Então, aí nós temos o impasse continuando, mas é fundamental que isso avance, de alguma maneira, né? Porque senão não tem os recursos para a mudança onde ela precisa ocorrer. Professor, por que os países, as grandes economias, não querem assumir esse fundo de perdas e danos? Olha, esse fundo é muito interessante. É importante que o pessoal entenda o que é esse fundo de perdas e danos. O Paquistão teve uma seca gigantesca em junho e julho desse ano. Logo depois, teve enchentes que devastaram 30% do seu território. O prejuízo do Paquistão é de mais de 30 bilhões de dólares, né, com a seca e seguida de uma enchente. E a questão toda é o seguinte: o Paquistão emite menos de 0,2% dos gases de efeito estufa. Então, ele não está causando e não causou este efeito. E os países desenvolvidos que construíram a sua riqueza ao longo dos últimos 150 anos, baseado na emissão de gás de efeito estufa, devem, obviamente, estabelecer mecanismos de compensação para os países pobres que estão sofrendo os impactos da mudança climática. O problema é que os países ricos não querem se ver como causadores, né, ou como potenciais devedores dos países pobres pelos danos que eles, países ricos, estão fazendo nos países pobres. Então, isso é uma questão delicada, mas é uma questão que precisa ser resolvida. Há dinheiro para isso. Não há a menor dúvida, é possível você mobilizar 100 bilhões de dólares por ano, que é o que os países pobres estão solicitando, né? Esse dinheiro está aí e ele é uma fração minúscula dos gastos que os países desenvolvidos gastam com a defesa e com as guerras, por exemplo. Daqui a pouco nós voltamos com o físico Paulo Artacho, do IPCC, e Isabel Drigo, doutora em Ciências Ambientais e gerente de clima da ONG Imaflora, para falar sobre a participação do Brasil na Conferência do Clima. O Repórter Eco especial da COP27 volta já.
voltamos com o Repórter Eco especial sobre a COP27, que trata dos principais temas discutidos na Conferência da ONU sobre o Clima no Egito. Aqui no estúdio estão o físico Paulo Artacho, integrante do IPCC, painel de cientistas da ONU sobre mudanças climáticas, e Isabel Drigo, doutora em ciências ambientais e gerente de clima da ONG Imaflora. Antes, vamos à análise da equipe da Rede Observatório do Clima, que acompanhou de perto em Sharm el-Sheikh, no Egito, os principais debates da conferência. 3 pontos eram os principais para a gente prestar atenção aqui ao longo dessas 2 semanas. O primeiro deles é a mitigação, o quanto que os países vão diminuir as suas emissões de gás de efeito estufa ou melhorar suas promessas. Esse é um ponto que não andou muito, também não se esperava muita coisa dele, mas realmente não teve nenhum avanço significativo. O segundo ponto é de financiamento climático. É uma promessa que os países ricos fazem há muito tempo de financiar dentro dos países em desenvolvimento a mudança de como esses países se desenvolvem para poder caminharem com as suas economias emitindo menos carbono. Eles precisam, os países ricos, depositar 100 bilhões no fundo por ano. Essa promessa já está atrasada desde 2020, não se realiza, aqui também não andou, e esse é um ponto que quando não é cumprida essa promessa, acaba influenciando aí toda a atmosfera, todo o ambiente de debate, porque é uma quebra de confiança mesmo. E a gente teve um regresso, vamos dizer assim, nesse tema. Tem um terceiro tema que era muito importante, que é de perdas e danos, ou como que os países ricos, de novo eles, ajudam os países mais pobres, não desenvolvidos, a arcar com os custos que já existem das mudanças do clima. Muitos desses países já estão sofrendo situações por conta de eventos extremos climáticos. Então discutir como se faz um fundo, como chegam essas doações, chegar a um acordo sobre isso, era um tema muito relevante e que teve alguns avanços aqui. Isso daí é a parte das negociações, mas se você é brasileiro, esteve aqui, a gente pôde ver uma conferência do clima à parte, né, para o Brasil por conta do resultado das eleições no nosso país. A visita do presidente Lula, que foi extremamente importante, ele se reuniu com vários chefes de Estado, com a sociedade civil, com indígenas, falou para a imprensa, falou para o mundo, na tentativa de reverter esse legado terrível e irresponsável foi deixado pelo governo Bolsonaro. O Brasil é muito importante nas negociações de clima, é o 5º maior emissor de gás de efeito estufa. Nós temos a Amazônia, sem a Amazônia não se chega a cumprir o que foi determinado no Acordo de Paris, ele é vital para o equilíbrio climático do planeta. O presidente veio aqui e disse que vai cuidar desses pontos e vai reinserir o Brasil do lado certo da história da agenda de clima. Então isso foi, sem dúvida nenhuma, um avanço, faz toda a diferença para o nosso país e também para a agenda das mudanças climáticas. Agora, o destaque é para a participação do nosso país na COP27. Tivemos 2 Brasis representados na Conferência do Clima. O oficial, com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, e o Brasil, que deve voltar ao protagonismo da cena ambiental mundial, representado pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. A gente sabe que o Brasil seguiu na contramão de toda a política socioambiental, especialmente das promessas e compromissos de reduções de emissões. Nossas metas ficaram conhecidas, ironicamente, como pedaladas climáticas. Como é que vocês avaliam a participação oficial do Brasil na COP27, professor Artacho? Olha, eu estive na COP27, né, durante 10 dias e realmente a participação oficial do Brasil foi praticamente nula. Né? O Brasil teve 2 outros estandes, um dos governadores da região amazônica, que foi muito importante. Eles foram lá para discutir diretamente com potenciais doadores de recursos que possam investir na preservação da floresta amazônica, e o Brasil Hub, que é o Brasil das organizações não governamentais, onde a maior parte das ações do Brasil, na verdade, ocorreram neste Brasil Hub. Tivemos muitos debates o tempo inteiro, 15 dias de debates muito intensos sobre como o Brasil pode se alinhar ao desenvolvimento sustentável em todos os seus setores da economia e como é que nós podemos contribuir com a questão da redução de emissões, que no caso brasileiro é principalmente acabar com o desmatamento, ou seja, atingir desmatamento zero em 2030, como o próximo governo já se comprometeu.
Até que ponto a volta do Brasil ao protagonismo ambiental, da política ambiental, pode garantir ao Brasil mais recursos? Por exemplo, o Fundo Amazônia já está aí, mais recursos para a gente conseguir combater o desmatamento na Amazônia, Isabel? Bom, essa volta é fundamental, né? Porque na diplomacia internacional vale muito os sinais, né? As afirmativas. Então, a gente ouviu, né, nas palavras do presidente eleito Lula, o compromisso com toda a agenda socioambiental. E esse compromisso significa reestruturar planos, né, que já existiam e foram deixados de lado, retomar planos, programas. E isso é importante porque é um compromisso com o atingimento de metas. Então, para trazer recursos, a gente tem que se comprometer com atingir metas. Agora, professor, o Brasil está entre os maiores poluidores do mundo. No governo Jair Bolsonaro, queimadas e desmatamentos bateram recordes. O desmatamento é a principal fonte de emissão de carbono no Brasil. O presidente eleito acena com desmatamento zero, mas vai ser bem complicado conseguir isso nos próximos 4 anos. Como é que ele vai conseguir lidar, por exemplo, com o crime organizado na Amazônia e partir para esse desmatamento zero? Olha, evidentemente o Brasil tem dificuldades enormes, né, nesta questão, particularmente porque nós deixamos a região amazônica ser dominada pelo crime organizado, por milícias, e isto, obviamente, e a lei absolutamente acabou não valendo nada nos últimos 4 anos na região amazônica. Mas isto tem que mudar. Tem que mudar para o bem do Brasil como um todo. Nós não podemos deixar 60% do território nacional ser dominado por crimes, né? E é importante que a gente perceba nessa questão do Brasil, que o Brasil tem vantagens estratégicas extraordinárias que poucos países têm no mundo. Primeiro, 49% das nossas emissões de gás de efeito estufa são devidas ao desmatamento. Não há nenhum país que possa reduzir em 6 ou 8 anos 49% das suas emissões a um custo muito baixo, com enormes benefícios adicionais para a agricultura e para o clima do país. O Brasil tem uma vantagem estratégica de ter um programa de biocombustíveis num porte que nenhum outro país do nosso planeta tem. Nenhum outro país tem o potencial de geração de energia eólica e solar que o Brasil tem. Então, são vantagens que a gente tem que ter um governo que saiba explorar as nossas vantagens e, ao mesmo tempo, lidar com as nossas vulnerabilidades, que também não são pequenas. Uma delas é, por exemplo, você tem um sistema de geração de hidroeletricidade que depende do clima. E todas as projeções climáticas mostram que vai ser reduzida a precipitação no Brasil Central e no Nordeste brasileiro, ainda mais do que já foi reduzido. O Brasil tem 8.500 quilômetros de costa, que é muito vulnerável ao aumento do nível do mar. Nós temos um processo de desertificação na bacia do São Francisco e no Nordeste que já está em pleno andamento. Então, nós temos que ter um governo que saiba explorar as nossas vantagens estratégicas e, ao mesmo tempo, lide com as questões das nossas vulnerabilidades. Isabel, eu queria que você comentasse um pouquinho o papel dos povos originários, dos povos indígenas na conservação das florestas. Bom, eu acho que os povos indígenas mostraram, né, que tem muita força de resistência e, sem dúvida, eles ocupam e sabem muito bem usar os territórios que são deles há muito tempo. Então, toda a riqueza que está presente dentro dessas florestas, desde a própria conservação dos recursos hídricos, né? Porque a gente fala muito da questão hídrica, mas a questão hídrica tem tudo a ver com florestas em pé e com condições de conservar água no solo. Então, essa porção que eles ocupam é muito importante para isso, então, para a gente manter regulação climática, sem falar da biodiversidade que está ali dentro e de parte da biodiversidade que também são produtos tão importantes, né? Tão falada, que a gente fala da bioeconomia da floresta em pé. Eles são guardiões dessa riqueza.
Então, pensar nessa riqueza toda que eles são guardiões e essas terras precisam estar protegidas. A proteção do modo de vida deles, mas eles inseridos numa economia que seja realmente sustentável. Eles participando dessa economia. Então, eles são fundamentais e nós vamos ganhar muito se a gente tiver realmente essa centralidade, com aí um anunciado Ministério dos Povos Originários, para que eles estejam na configuração dessas políticas públicas, e não como tutelados do Estado. Então, esse papel é fundamental. Professora Tacha, é tempo de esperança? Olha, eu acho que sim, porque basicamente uma razão muito simples, nós não temos outra alternativa a não ser construir um Brasil mais sustentável e um planeta mais sustentável. Quer dizer, a trajetória que nós estamos indo hoje nas nossas grandes cidades, com a questão do agronegócio, com a destruição dos ecossistemas que não é só na Amazônia, Pantanal, vamos lembrar do Pantanal, do Pampa Gaúcho e assim por diante, do Cerrado, deixa muito claro que isso não é uma trajetória de futuro para o nosso país, na verdade é uma trajetória de destruição. Temos que mudar esse caminho para construir um Brasil realmente sustentável e isso é possível. Quer complementar, Isabel? Sim, eu acho que é bem por isso e a gente precisa dessa governança, sobre essa agenda. E aí quero insistir que é muito importante essa governança de múltiplos atores, de múltiplas partes. Então, de novo, ter esse espaço de diálogo entre governo federal, os governos estaduais, os governos municipais, porque tem um papel importante, e a sociedade civil vai ser fundamental. Então, acho que a partir de 1º de janeiro, tudo que vai ser demandado de se reconstruir ou se aprimorar tem que ser por essas múltiplas partes. E antes de encerrar, vamos às últimas informações sobre o final da Cúpula do Clima. Depois de intensas negociações, os países que participaram da COP27 deram um sinal positivo à criação de um fundo inédito para pagar perdas e danos relacionados ao clima em países vulneráveis. Essa é uma exigência antiga das nações pobres mais afetadas pela crise climática. Quero agradecer a participação de Paulo Artacho, físico e integrante do IPCC, e de Isabel Drigo, doutora em Ciências Ambientais e gerente de clima do Imaflora. O Repórter Eco especial sobre a COP27 fica por aqui. A gente se encontra no próximo programa com projetos, ações e pesquisas por um mundo melhor que respeite a diversidade de formas de vida da Terra. Até lá!